Pessoal, última coisinha antes de a gente abrir a Constituição. Eu já falei também na aula passada, mas eu queria reforçar. A gente tem por muito tempo, a gente viu o direito tributário como uma forma de se proteger da sanha arrecadatória do fisco. É como se fosse a proteção da sociedade diante de um Estado violento que quer arrancar dinheiro de você, certo? E é uma forma que tem uma certa coerência, porque, como eu falei também na última aula, a maior parte das revoluções aconteceram em razão de uma tributação desordenada. Por exemplo, lá na Inglaterra, em 1215, com aquele João sem terra, né? O João sem terra, esse João é aquele do Robin Hood, tá? O inimigo do Robin Hood. Esse João era irmão de um rei que ficou muito conhecido, era o irmão do Ricardo Coração de Leão, que parece que foi um bom rei na Inglaterra e se meteu nas cruzadas, foi importante lá para uma certa estabilização geopolítica no Oriente Médio também, e tal, na área de Jerusalém. Bom, ele morreu e o João assumiu, e dizem é quase consenso, tá, pessoal, tanto na doutrina como na literatura, que esse João era um cara bastante cruel e ganancioso. Parece que corresponde ao personagem literário lá do Robin Hood, tá? E aí os barões ingleses se revoltaram e impuseram a Magna Carta. Estou falando disso só para dizer o seguinte: você vê esse padrão, né, de tributação desordenada gerando revolução em vários lugares. Confidência Mineira, Festa do Chá. Normalmente as confusões são tributação desordenada. Então se criou uma visão do direito tributário como aquele que protege o indivíduo da sanha arrecadatória do fisco. Isso está correto. Mas esse conceito ele passou por evolução. E hoje a gente percebe que o pagar tributo também deve ser considerado um dever fundamental. Falei disso na última aula também, tá? É um dever fundamental. E essa ideia que nós temos não apenas direitos fundamentais, mas deveres fundamentais, essa ideia de dever fundamental surge com um jurista chamado José Casal Tanabás, tá? Ele publicou lá em Coimbra, e era tratado apenas como uma questão doutrinária, que os professores falavam do dever fundamental de pagar tributo e tal, o pessoal da escola da UERJ, né, pós-positivista. Mas olha, o STF ele passa a adotar essa expressão nos seus acórdãos. Então, por exemplo, tem um aqui do final de 2016, se quiserem anotar, é a ADI 1055, ministro Gilmar Mendes, ADI 1055. Eu vou citar muitos julgados para vocês ao longo do curso. E ele começa assim: é disso que há o dever fundamental de pagar tributos. Entretanto, os meios escolhidos pelo poder público, Aí depois ele termina: considera-se, portanto, a existência de um dever fundamental de pagar impostos. No caso da Constituição, esse dever está expresso no parágrafo 1º do artigo 145, que é aquele que diz que os impostos serão cobrados na medida da capacidade econômica das pessoas. Tá legal? Então, STF já entende que há esse dever fundamental de pagar tributos. É a última coisa que eu gostaria de colocar no nosso pano de fundo. Agora a gente já pode começar, certo? O cenário já está pintado. É essa a nossa realidade. Tudo bem?